Já tem 8, já entra. Fala, meus amigos, bom dia! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Offscast. Bom ter você aqui. Então, já para aquecer, pega esse link, coloca no grupo da família, manda para todo mundo, bota no grupo da faculdade, bota no grupo, meu irmão, de onde você achar que vai ser interessante. Você que não se inscreve, não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo, que isso ajuda ainda mais a impulsionar a mensagem. Bom ter vocês aqui, a galera tá entrando aí pro nosso ao vivo. Fique à vontade para poder interagir no nosso chat. A casa é de vocês. Estamos aqui dando sequência, né, a nossa série de mensagens. Nossa série de mensagens, é mole? É o hábito. A nossa série de conteúdos aqui, você que tá chegando aqui agora pela primeira vez, cara, tem assim, você consegue voltar aí. Esse é o 4º programa que a gente grava. Quarto programa. Então assim, tem mais 3 para você maratonar aí. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Nós estamos recebendo vários feedbacks. Estamos felizes com aquilo que está sendo feito, porque a ideia é semear. Então, Pastor Vitor, vamos embora. Bom dia, meus amigos. Ivan, muito bom estar aqui mais uma vez nesse quarto episódio aí, falando de sabedoria. Falando de sabedoria. Se alguém falta a sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E quem sabe esse podcast é uma resposta de Deus. Né? Porque quem aprende sozinho demora mais tempo, mas aprendendo com o outro é muito mais rápido. E hoje nós vamos falar sobre o poder da fala. Meu Deus. E Provérbios fala muito sobre isso, né? Quem nunca teve problema na vida porque não falou demais? Verdade. Quem não, com o amadurecimento, não entendeu? Pô, é melhor ficar calado agora. Segurar. E quem não conhece pessoas que têm muitos problemas porque não sabe como falar, o tom de falar, a hora de falar. E hoje a gente vai falar de tudo isso. Tem horas que o que você vai falar é a coisa certa, mas se o tom é errado, já virou um grande problema. Ah, meu Deus. Já tá errado. Aí o que acontece, né? O cara tava certo. Pela forma que se expressou, passou a estar errado. Exatamente. Isso acontece muito. Muito. Né? Então, falar sobre o poder da fala nos dias atuais, em um mundo em que exige de nós a sabedoria na fala, a consciência na fala, a técnica na fala. Caramba, a fala ela envolve tanta coisa e nós temos no nosso país grandes exemplos de comunicadores, né? Exato. E muitos comunicadores, e aí conseguiram, né? Quantas pessoas que são excelentes profissionais, mas não entendem ainda o poder da fala. Então, a fala ela vai se encaixar no âmbito familiar, ela se encaixa no âmbito profissional, ela vai se encaixar para a vida e vai se encaixar... Tem uma frase que, assim, né? O Romário... Ele falou do Pelé. Não, o Pelé calado é um poeta, tipo assim. O Pelé calado é um poeta. Ou seja, cara, maravilhoso. Quando falou, acabou tudo. Ou seja, tudo que ele construiu calado. Ele não construiu falando. Ele não construiu falando. Eu admiro ele pelo que ele fazia calado. Pô, então, isso tem sido um tema muito relevante, ainda mais agora nas redes sociais. Nós estamos aqui nesse momento falando, ó. Ih, rapaz, tem uma galera aí já, ó. Ó, Elisete já entrou. Elias Lima já entrou. Elias Lima colocou aqui, ó. Bom dia, não está no ar. Alô, meu amigo Elias Lima, já tá conseguindo ouvir a gente, meu irmão? Dá um salve aí. Tá. A Elisete colocou aqui. Um salve para você, meu irmão. Estamos aqui te ouvindo, hein? Tô olhando aqui todos os comentários. Então, assim, é importante, né? Opa, pastor Lauro César, um beijo, mestre. Alô, Cezinha. Mestre. Temos um mestre entre nós. Então, assim, é um poder muito grande. Então, assim, nos dias atuais, quem fala, quem se comunica, né? E aí nós vamos falar da fala, nós vamos falar da língua, né? Que Tiago vai falar muito sobre a língua. Então, tô só fazendo uma introdução do texto para você entender tudo que vai ser comunicado. E eu tenho certeza que alguma coisa vai ser útil para você, como tem sido. Então, vamos pra guerra. Não tenho dúvidas. Ivan, você citou uma coisa muito importante e atual. A internet deu voz para todo mundo. Deu voz para todo mundo. Mas perceba que como as pessoas têm acesso a um canal de comunicação, mas não necessariamente elas conseguem ter benefício em relação àquilo ali. Sim. Porque ter voz não significa que você tem uma boa comunicação. Sim. Existem pessoas que a internet só complicou a vida dele. Tem gente, porque quando você tem voz, mas não sabe se comunicar, isso é um problema. Verdade. Existem pessoas que vão usar essa voz de forma equivocada
Isso acaba trazendo problemas para ela na vida pessoal. Sim. Por exemplo, primeiro boom de rede social foi o Facebook, né? Teve o Orkut, mas foi uma coisa que, quem sabe, muita gente nem lembra, mas o nosso público lembra, com certeza. Com certeza. E o Facebook ficava ali no feed assim, o que você tá pensando? E a galera chegava lá e falava o que tá pensando. E você não pode falar tudo que você tá pensando. Não pode falar tudo que você tá pensando. Então, a internet deu voz para todo mundo, mas se a pessoa não sabe se comunicar, é como Provérbios fala e a Bíblia fala, se você não tem o que falar, era melhor você ficar calado, como você falou aí do Pelé. Era melhor você ficar calado. É porque o silêncio também é uma forma de comunicar. Total. Certo? E como eu acho, essa questão da fala pegou muito na nossa geração. Não, você tem que se comunicar, você tem que se posicionar. Parece que as pessoas viraram chat GPT. Qualquer assunto que surge, tem que sair correndo para poder falar sobre aquilo ali. Aquilo ali tá em alta, então eu preciso emitir uma opinião sobre alguma coisa. Pô, eu vou parar tudo agora. O coach tá presente. Moreno? O coach tá aqui. Só quem conhece sabe quem é esse homem. Não, esse aqui é uma lenda. O cara faz parte da nossa história. Não. Entendeu? Pô, coach presente. Ele colocou aqui. Ele não botou bom dia, ele botou coach presente. Pô, entendeu? O homem tá na área. Sim, pô. Então, tamo junto, meu irmão. Então, assim, quando você chega nesse contexto em que em que a sociedade exige. Não, você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que se comunicar. E aí você vê algumas pessoas entrando em guerras que se pronunciaram sobre um assunto que ela não dominava, não tinha capacidade de argumentar sobre aquilo, não mergulhou sobre o assunto, simplesmente pegou uma onda e entrou naquele assunto, e talvez agora aí tá colhendo frutos amargos porque entrou numa guerra que não era dela. Com certeza. Então o silêncio também é uma arma muito poderosa, cara. Eu não sei se você pode, se você pensa dessa forma, e até você que tá me assistindo, já parou pra pensar que algumas guerras que vieram até você, se você só naquele momento ficasse em silêncio, aquilo ali talvez passaria? Com certeza. Né? Com certeza. Quando você fala, você se expõe. Tem uma frase de Sócrates que eu gosto, que ele fala assim, ó, fale para que eu te conheça. Então, quando você fala, você se expõe. A fala tem o poder de abrir portas, a fala tem o poder de fechar portas. Sim. A fala tem o poder de atrair e a fala tem o poder de repelir. A fala tem o poder de conectar e o poder de desconectar. Então, eu gosto do Provérbios que diz assim, Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Uau. Aquele que sabe utilizar comerá do seu fruto. Então, a vida, a fala tem o poder criativo, isso todo mundo entende, sim, mas a fala também tem o poder destrutivo. E todos nós temos o poder da fala. Tem gente que vai usar esse poder para criar e tem gente que vai usar esse poder para destruir. Sim. No final das contas, é ruim para quem ouve, mas também é ruim para quem fala. Porque o que você entrega é o que vão te devolver. Pô, isso é muito pesado. Porque algumas palavras, principalmente no momento de raiva, principalmente no momento que o cara tá no pico do estresse dele, principalmente quando você tá, talvez não no teu melhor estágio emocional, a palavra... tem um ditado chinês, né? Existem 3 coisas que não voltam mais, não é isso? Sim. Uma flecha lançada, né? Uma palavra e qual outra? Oportunidade. Uma oportunidade perdida. Então, assim, depois que você lançou a flecha, meu irmão, pô, não tem como tu correr lá e parar ela. Não. E a palavra, depois que você fala, não tem como mais você voltar atrás. Por mais que você, talvez, faça o caminho de volta e até peça perdão à pessoa, mas, de alguma forma, a ferida foi aberta. O que você vai fazer com o perdão é tentar ir lá e fechar a ferida. Exato. Sabe? Aí você for lá e pum, falou, meu irmão. Aí quando tu fala, no outro dia, ou hora depois, tu fala assim, rapaz, o que eu fiz, cara? Tem um Provérbios de Salomão poderoso em relação a isso que você está falando, que diz que como um louco que sai atirando flechas à torta e à direito, é alguém que fala e depois diz, foi brincadeira. Que isso?
É alguém que fala, você sai tirando flechas, você está ferindo. E no final você acredita que falar foi brincadeira, não foi a minha intenção, vai resolver. E não resolve. Não resolve. Não resolve. Ivan, quantas pessoas falam e no final elas dizem assim, não foi isso que eu quis dizer. Meu irmão, por isso você tem que dominar o poder da fala. Porque não é o que eu quis dizer, é o que eu disse. O que eu disse. Não, mas você disse isso, mas eu não quis dizer. Mas você disse, meu irmão, você disse isso, isso e isso. Não foi a minha intenção, então se comunique de forma Cara, isso é tão melhor, pesado, mais clara. Isso é tão pesado agora, porque eu sempre falo o seguinte, existem dois pesos. Já reparou, vocês que estão aí, a galera que tá aí nos comentários, eu tô aqui lendo tudo. E aqui eu chamo vocês pra mesa, vem pra mesa. Existem situações que são tratadas de forma diferente interiormente, falando por nós. Pega uma pessoa que você não tem muito contato, não é do teu convívio. Dependendo do que ela falar, meu irmão, entra no ouvido e sai no outro. A cara não me conhece, tá emitindo uma opinião sobre a minha vida que ele não tem capacidade pra isso. Agora pega alguém da sua casa, da sua família, alguém que você convive. Cara, dependendo do que for falado, já viu o quanto aquilo te dói, te flecha de uma forma. E aí, nós que somos pais, quantas palavras que você... Cara, eu não posso falar isso com essa criança. Hoje, nós estamos lidando com adultos que receberam palavras por pessoas que o lideravam a vida inteira. E aí, ele hoje tem reflexos na atitude dele por palavras que ele recebeu quando criança, quando adolescente. Passou por diversas situações e ele não esquece. Cara, um dia, minha mãe me falou isso, isso, isso. Aí, cara, mas já quantos anos passaram disso? 20 anos. Aquilo flechou o coração de uma forma, meu irmão, que assim, é um trabalho para você conseguir reconstruir, né? Sim. E isso não é muito forte? Você que lidera pessoas e você... Cara, não, isso aqui eu ouvi há 20 anos atrás. Muito, Ivan. Parece que foi ontem. Demais. Existe um salmo que diz que existem homens que embaixo da língua tem veneno de serpente. Pô. Ou seja... tem veneno de serpente. Ou seja, tem o poder de ferir, tem o poder de matar. Meu Jesus. Com as suas palavras. Agora existe um provérbio que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, com a minha palavra eu posso matar e adoecer minha filha, minha esposa ou quem me ouve. E eu posso também, como Provérbios disse, ser medicina. Eu posso ser remédio para quem me escuta. E não é verdade? Existem pessoas que com meia hora de conversa, quando você vê, de verdade, a pessoa conversou contigo de uma forma tão negativa, tão adoecedora, que você sai dali mal. Pesado. Tenso, você sai dali mal. E existem pessoas que com uma palavra têm o poder de curar. A questão é, você que nos ouve, quem é você? Conversando com você, a pessoa adoece ou a pessoa é curada? Meu Jesus Cristo. Responde essa daí, ó. Conversando com você, a pessoa adoece ou ela é curada? E assim, nós somos os mensageiros das boas notícias. Sim. O evangelho são as boas novas. E aí quando você hoje passa por uma geração em que adoeceu pelas pancadas da vida, adoeceu por diversas guerras, eu sempre falo o seguinte, o problema, eu sempre falo o seguinte, a dor ela não pode morar em mim, eu preciso ser curado para eu conseguir transmitir vida. Talvez você recebeu muitas pancadas na tua vida, muitas palavras negativas, já ouviu que você não ia prestar para nada, foi chamado de burro a vida inteira. Talvez tu já ouviu que você não ia casar. Talvez você já ouviu que você é um pobre miserável, que você não iria prosperar. Talvez você já ouviu na tua vida que quem ganha dinheiro rico é tudo ladrão. Então tu nunca teve vontade de crescer na vida porque dinheiro é algo sujo. Talvez você já viu pessoas serem abusadas e aí no contexto em que você vive aquilo se tornou normal. Então, pessoas se envolvendo com drogas e tudo que você foi vendo e foi ouvindo foi sendo normalizado porque ninguém freou a barbárie. Alguém tem que frear a barbárie, pô. Alguém tem que frear, cara.
Exato. E aí, quando você freia, e aí você vive num contexto em que você vai falar sobre família. Eu sempre converso, e hoje no carro eu vim conversando com a minha filha sobre a nossa casa, o papai, a mamãe. Eu sempre, Deus criou o homem, a mulher. Ela, papai, quando você crescer, você vai ter um marido, você sabia? Ela, vou. Vai sim. Por isso eu gosto de brincar de mãe e filho. Eu falei, eu gosto de brincar de mãe e filho porque você quer ficar me mandando. Mas eu brinco contigo porque eu sou legal. Então você vai construindo através da fala os princípios. Então, quando você vive, você começa a transmitir a vida e frear a barbárie. Alguém tem que frear o caos. Senão a sociedade, ela vai se acostumando com o caos. E eu conversando ontem com o Guilherme no escritório, e nós falávamos sobre aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro na terça-feira. Tu vê a Avenida Brasil fechada, a linha vermelha, aquele caos. E eu falei assim, cara, o carioca, ele passa por uma situação que, assim, em qualquer lugar do mundo, estaria tudo parado. Nós nos acostumamos com o caos. O estado, nossa cidade ontem estava de cabeça para baixo e hoje a gente vive como se nada tivesse acontecido. Nós nos acostumamos com o caos na nossa vida. E aí, eu tô falando do nosso estado, que hoje existe essa cultura do caos, que parece que a gente não... Sei lá. Nós nos acostumamos com isso. E quando você olha para a sua vida, algumas coisas que estão ali não poderiam estar ali. Mas como culturalmente sempre esteve presente na tua casa e na tua família, porque você sempre viu as pessoas falarem sobre aquilo com a forma mais natural do mundo, você se acostumou com aquela barbárie ali. Exato. Olha que... E aí, só alguém com uma mente, com a capacidade de uma reconstrução, falou, cara, isso aqui tá errado. Tá, mas me apresentaram errado. Como que eu construo o certo? Exato. Como que eu passo para frente o certo? Então, o poder da fala dentro da sua casa, dentro da tua família, isso vai fazer com que as pessoas entendam. Cara, todo mundo sabe quando você entra num ambiente em que há uma cultura de respeito, que caiu muito, né? Porque antes era tudo na base da força. Então, quando você começa a falar, você começa a envolver, você cria uma cultura de respeito, você cria uma cultura de ouvir, você tira a cultura da agressão. Porque nós somos pessoas que crescemos num ambiente violento. Sim. Né? No bairro, tudo sempre foi muito na força. Se alguém falar contigo, tu tem que ir pra dentro. Lei da selva, né? A lei da selva. E aí, quando você vai entrando na fase adulta, você se vê como um selvagem. Mesmo na ponta do meu irmão, a gente não leva desaforo pra casa, a gente não perde guerra, a gente não perde discussão, a gente não perde briga, a gente não perde nada. E o que sobra de nós para as pessoas é sempre o nosso lado muito mais pesado. E aí vem Jesus, aprendei de mim que sou manso. Aí tu, não é possível. Tem como viver na mansidão? Tem como eu aplicar a mansidão na minha fala? Você aprendeu de outra forma, né? Eu aprendi de outra forma. Foi construído de outro jeito. Eu fui construído de uma outra vez. Eu fui construído pra guerra. Eu não fui construído pra ser manso com ninguém. Isso é muito sério, né, Ivan? Porque eu fui construído pra guerrear, pô. Porque aí eu me caso e eu quero ganhar da minha esposa. Eu começo a trabalhar e eu quero ganhar do meu colega de trabalho. Eu quero ganhar do meu sócio. Por quê? Porque foi construído isso em mim. Construído essa crença. A psicologia chama isso de reconstrução cognitiva. A pessoa precisa reconstruir a cognição dela. Pô, que guerra. Existem pessoas que elas têm problemas de relacionamento, mas não é um problema de relacionamento, é um problema de crenças. E nós estamos falando sobre palavras. Palavras constroem crenças. Constrói crenças. Verdade. Então, por exemplo, eu ensino a minha filha que se comunicar bem é muito importante. A minha filha, ela já se comunica muito bem. Se comunica muito bem. E o que eu faço? Alimento. Eu digo pra ela, Sara, eu não sei o que você vai fazer amanhã, mas independente do que você fizer, se você se comunicar bem, você sai na frente. Então, eu estimulo ela a se comunicar bem. Agora, alguém que foi desencorajado, ela desenvolve crenças de baixo merecimento, de baixa autoestima. E ela precisa reconstruir a sua mente. Fazendo o quê? Ouvindo pessoas diferentes. Mudando de ambiente. Tem horas que você só vai conseguir essa reconstrução se você mudar de um ambiente. Se você for para um ambiente onde pessoas acreditam em coisas diferentes. Rapaz, posso soltar uma bomba aqui? Solta. Posso liberar? Eu posso soltar uma bomba aqui?
Você não vai ser curado no ambiente que te adoeceu. Não vai. Não. Entende? Você não vai ser curado no ambiente que te adoeceu. Tem ambiente que é insalubre. Não tem condições nenhuma de te curar. Não tem condições de te curar. E aí, quando você muda de ambiente, você vai ter a capacidade de olhar e ser ensinado de uma outra forma. Entender que a vida não é só aquilo ali. Aí você entende que pessoas vivem de uma outra forma, compreendem o mundo de uma outra forma. Eu sempre, a galera que trabalha comigo, que convive comigo, a gente consta junto, eu falo muito sobre o poder do ambiente. Muito. Eu acredito tanto nisso, cara. Assim, eu transmito isso na minha casa, eu falo isso no escritório. Eu falo, cara, quando você chega num lugar e vocês... Eu falei isso numa palestra semana passada. Vou reforçar aqui, para você que perdeu essa palestra no ao vivo, quem estava na palestra vai lembrar. Eu falei, gente, quando você chega num lugar e você vê tudo bagunçado, aquilo não te dá não te deixa meio perdido, não? Eu lembro que na minha casa, a minha mãe ali, cara, a casa tinha que estar arrumada, não podia ter louça na pia, as coisas tinham que estar ordenadas, tinha que estar tudo muito organizado. Meu irmão, a gente morava numa casa ali que não tinha piso no chão, o banheiro não tinha porta, que era um plástico, e a casa era de telha. Você chegava lá, meu irmão, não tinha sujeira e não tinha bagunça, tava tudo organizado. Não tinha nada, não tem nada a ver com status social. Com certeza. Então, quando você organiza as coisas, quando você está em um ambiente organizado, já viu que as coisas fluem melhor? Fluem. Então, meu irmão, se você quiser mudar algo na tua vida, eu te convido a fazer uma organização interna. Começa pela tua casa. E quando você passa um senso de organização para sua casa, quem convive ali começa a aprender o que é ter uma vida organizada. As pessoas normalizaram chegar atrasado nos lugares como se fosse a coisa mais linda do mundo. Isso é senso de desorganização. Uma casa bagunçada, meu irmão, passa um senso de desorganização. Eu trabalhava num banco, quando eu trabalhei no Bradesco, o nosso diretor falava assim, cara, você trabalha com dinheiro. Você imagina um cliente chegando na tua mesa tudo desorganizado. Você já passou para ele que você é um bagunçado. Como ele vai confiar em você de deixar o dinheiro dele contigo? Você tá me representando. Uau. E eu comecei, meu irmão, a organizar. Organização não tem nada a ver com talento. Existem algumas coisas na vida que não requer talento. A organização é uma delas. Quando você começa a organizar as coisas, você começa a botar padrão na tua vida. E quando você começa a botar padrão na tua vida, as coisas começam a fluir. Sabe? E isso vai tocar a tua vida em todos os níveis. Isso não tá nem na nossa pauta aqui, mas eu tô liberando essa bomba que eu soltei lá. E eu falei para as pessoas assim na palestra. As mulheres vão dar uma aula agora. Sabe a diferença de uma casa organizada para uma casa arrumada? É todo mundo. Quê? Falei, existe uma diferença muito grande. O homem, ele vai lá, ele arruma a casa. A mulher, ela organiza. Se você tirar um shampoo dela do lugar, ela sabe, mexeram aqui. A organização, a mulher anda na casa, tá um blackout em casa, apagou a luz, ela sabe onde tá tudo. E se alguém mexer ali, alguém mexeu aqui. Isso é senso de organização, você consegue ter o controle das coisas. Uma casa arrumada, não, isso aqui tá só arrumado, não tá organizado, não. O homem, ele vai lá, arruma, a mulher vai lá e vai organizando. Tudo. Então, o senso de organização faz com que você consiga ter uma vida que quem olha vai saber assim, cara, essa pessoa é uma pessoa organizada. E quando você... E a bandeira do Brasil tá lá, ordem e progresso. É o tema do nosso país, né? Sim. Eu preciso ordenar para poder progredir. Uau. Eu não preciso falar para poder progredir. Né? Primeiro vem a ordem. Então, se você tá aqui hoje... Cara, primeiro conselho dessa live aqui. Opa, a Thay botou aqui. Sim, eu estava na palestra. Foi top. Primeiro ordena. Primeiro organiza. Sabe? Talvez você já falou muito para as pessoas o que você ia fazer, o que você ia mudar, o que você... Falou muito. E por ela fala, pô, falei. E as pessoas nunca viram um centímetro de mudança. Porque você não ordenou nada. Você só falou que... Forte isso aí. Porque... Sabe? Anula aquilo que as pessoas falam assim, do sentido pejorativo até. Tá? Palavras têm poder. Aí a pessoa acredita nisso, mano. Se eu falar, vai acontecer. É nesse sentido que palavra tem poder? Não.
Palavras têm poder quando essa palavra revela o seu interior. Perfeito. Palavra tem poder quando essa palavra é aquilo que Jesus disse. Sim, sim, não, não. Aí a palavra tem poder. Quando Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, quando você está falando só emocionado, ou quando você está falando sem responsabilidade alguma, isso não tem poder algum, né? Não. Não tem poder algum. Não tem poder. Não vai trazer mudança. Não vai trazer mudança. E aí, por muito tempo, né? Aí a gente vai falar sobre o poder da fala. Criou-se talvez uma ideia que eu falando, eu vou te convencer de alguma coisa. E, na verdade, quando você planta uma árvore, você não diz que você vai plantar, você foi lá e semeou. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Simplesmente foi lá e fez. Muito forte. O dia que chegou o fruto, você fala assim, isso aqui é fruto de uma semente. Aí você falou de onde veio. Ou seja, tem gente que tá falando demais, né, velho? Tá falando muito. Tem gente que tá falando demais. Muito, pô. Quando não deveria. Não deveria estar falando. Eu gosto de um versículo de Tiago que ele fala assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha a ordem. A ordem. Ivan, tem gente que já se ira primeiro. Tu falou alguma coisa pra mim, tem gente que já se irou primeiro. Ou seja, pronto pra se irar. Não, pronto pra ouvir primeiro. Pronto pra ouvir. Porque uma boa fala começa em uma boa escuta. Pronto pra ouvir. Caraca. Maus ouvintes serão maus falantes. É verdade. Porque uma boa fala começa numa boa escuta. Uma boa escuta. Nossa. Eu gosto de quando Deus chama Moisés, Ivan, e a argumentação de Moisés para que fosse profeta, para que ele não fosse, eu não sei falar. Uau! É verdade. Eu não sei falar. Chama Arão, meu irmão, ele fala melhor do que eu. Aí Deus, não. Eu vou falar com você. Você fala com Arão e Arão fala com o povo. Ivan, eu penso, não era mais prático falar com Arão? Sabe por quê? Porque profeta não é quem fala bem. Profeta é quem tem sensibilidade para escutar. Fecha a porta, hein? Arão falava melhor, mas Moisés tinha sensibilidade para ouvir. Então pega isso. Tem gente querendo aperfeiçoar a fala, quando na verdade devia aperfeiçoar a escuta. Meu Deus. Pegou, né? Quem pegou, escreve aí nos comentários. Eu peguei. Essa eu peguei. Eu peguei aqui no ao vivo. Pelo amor de Deus. Aproveitar o áudio aqui. Curta esse vídeo aí. Se inscreve no canal. Vambora. Dá um like aí pra ajudar esse programa. Meu Deus do céu. Tem gente que deveria... Caramba. Até porque isso... Até porque se eu... É muito forte. Aí me pegou. Essa me pegou. Porque quando você escuta, né? Caramba. E muitas pessoas, né? Poxa, eu queria que Deus falasse muito comigo. Aí tu tá... Meu irmão, tá pronto pra ouvir? E se o que ele falar não é o que você queria ouvir? Tem a ver com o que você falou, do gerente do banco lá, que falou com você, te ensinou. O cara me ensinou. Então você teve humildade para aprender. Pô. Teve humildade. Até porque também isso que você tá falando é algo muito sério. Sabia que algumas pessoas, tem gente que olha assim e fala assim, ó, não adianta falar com fulano. E é verdade. Né? É verdade. Rapaz, tá indo pro penhasco. Cara, aí vou lá falar. Não vai. Porque tu vai falar e ainda vai ficar com raiva de você. Não escuta ninguém. Isso é bíblico. Provérbios diz assim, Ivan: repreenda o tolo e ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Ou seja, o problema não é a repreensão. O problema é quem você foi repreender. De verdade. Parece duro isso, mas é a Bíblia, não. É no que a gente crê. Não adianta repreender o tolo. Não adianta repreender o tolo. Jesus Cristo. O tolo vai aprender quebrando a cara. Que isso, cara? Porque ele não tem capacidade de ouvir. Ele não tem. Agora, repreenda, isso é forte, repreenda o sábio e ele te amará. Vai te amar. Pô, muito obrigado, cara. Pô, sou uma pessoa diferente que você me repreendeu ali, porque você me ensinou. Muito obrigado.
Isso é sabedoria. Quando uma pessoa não sabe ouvir, isso prova que ele é um tolo. Prova que ele é um tolo. E tem gente querendo provar que é sábio falando pra caramba. Tem gente querendo provar que é sábio, que é intelectual, que é tudo falando muito. E aí o provérbio da Salomão, cara, repreende os tolos, ele vai te amar. Por quê? Eu vou te falar uma coisa. Por que ser repreendido é bom? Ontem, eu numa mesa com uma pessoa, eu falei o seguinte: na faculdade nós aprendemos muita teoria, a parte teórica. Só que a sabedoria são as páginas da nossa vida, do nosso livro, que não foram escritas. Exato. Eu falei, sabedoria são as páginas que não foram. É a vida, é o dia a dia, é o ao vivo. A vida, aqui nos bastidores você falou, cara, a vida é um ao vivo. Então a vida vai te ensinando. Então quando alguém vem te repreender, primeiro, ele já identificou em você que você é uma pessoa humilde e ele pode falar. Segundo, ele já reconheceu em você imaturidade, que tu não vai se ferir igual uma criança bobinha. Terceiro, você é uma pessoa acessível. 3 características de uma pessoa que aceita ser repreendida. Então, meu amigo, se a pessoa olhar para você indo pro penhasco, vai falar assim, não vai adiantar falar com ele. Vou perder meu tempo. Vou me estressar. Talvez eu perca até uma amizade. Então, faz o seguinte, deixa seguir. Quantas pessoas que nos aconselharam nos livraram da morte, pô. Total. Nos livraram da morte. De dar o conselho e falar, sai daí. Porque há caminhos ao homem que parecem direito, mas no final é um caminho de morte. Não é um caminho legal, é um caminho de morte. Não dá pra consertar, né, Ivan? Olha... Irmão, você não vai dar pra consertar. Não vai dar pra refazer esse caminho, não, tá? Então, olha que forte. Uau. Talvez tem gente que está indo pra morte, que não vai ter tempo de fazer um caminho de volta. Mas você olha, alguém olha e fala assim, cara, não vale a pena eu ir lá falar. Não vai ouvir. Agora me pegou aqui. Não, muito forte. Meu Deus do céu. Muito forte. Por quê? Porque o ser humano ele tem aquela ideia de que lá na frente vai dar pra consertar. Tem coisas que não dá, meu irmão. A parábola é uma coisa muito... agora me pegou. Agora já é a parte profética. Quem é do profundo já entra. Saímos tá? do script. Já saímos do script aqui. Agora ficou só o profético aqui agora. Cara, a parábola de Jesus e Lázaro, quando Lázaro tá lá, ele quer voltar pra poder avisar. Isso. Pô, volta lá, né? O mendigo tá lá no paraíso, cara. Não, deixa eu voltar pra avisar todo mundo. Cara, não vai voltar. Não dá, meu irmão. Não dá. Eu tenho uma pregação sobre isso que eu chamo de surpresas na eternidade. Pô, lembro dessa. Surpresas na eternidade. Porque nessa parábola, o rico vivia ostentando todos os dias, o mendigo comendo o resto na porta... na porta do rico, Lázaro no caso, né? Uhum. E os dois morreram. E de acordo com a cultura humana, o rico só é quem é porque ele é abençoado, não necessariamente. E Lázaro só está naquela situação porque ele está sendo castigado, não necessariamente. Aí quando chega na eternidade, gente que a gente achava que era abençoada aqui na terra, não tem uma recompensa na eternidade. E gente que a gente achava que estava sendo castigada aqui na terra, tem uma recompensa na eternidade. Porque as pessoas não são o que aparentam ser. Uau! As pessoas não são o que aparentam ser. Entendeu? E por não ser... existe uma diferença, eu vou soltar para quem tá ligado nos comentários vai pegar. Você pode até falar, você pode até tentar construir algo através da fala. O que vai te sustentar é a essência. Porque você falou. E aí, isso dá exemplo, as pessoas não são o que aparentam ser. E por muitas vezes a fala tem a capacidade de te ajudar a construir uma imagem. Exato. Você vai falando, você vai construindo a sua imagem. Só que chega uma hora que a essência ela vai gritar. Você não vai conseguir esconder um personagem através de uma fala por muito tempo. Exatamente. E isso é o que causa dor nas pessoas num dia. Poxa,
eu sigo fulano há muito tempo, cara. Puxa, né? Ou seja, eu fui envolvido pela fala, eu fui... Quando a casa cai, pô, vem um grau de decepção, né? Como é que fez isso comigo? Não é porque ninguém vai sustentar um personagem por muito tempo, não, cara. Ninguém sustenta uma imagem falando, pô. Não. Você falou algo muito forte, Ivan. Você disse que tem gente que ela quer mostrar que é sábia falando. Quando o Provérbios diz que até o tolo calado se passa por sábio. Um tolo calado se passa por sábio. Tem gente que o problema dela foi abrir a boca. Tem uma frase de Platão que eu gosto, que ela diz assim: o sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem de dizer algo. Uau! E é diferente. Muito. É diferente falar porque tem algo a dizer e é diferente falar só porque eu tenho que falar algo. Porque eu tô aqui na mesa, tá todo mundo falando e eu tenho que falar também para mostrar que sou sábio. E quantas pessoas nós percebemos que era tola exatamente quando abriu a boca? Quando abriu a boca. Exatamente quando abriu a boca. Quando falou, a casa caiu. Quando falou, a casa caiu. Não é, Ivan? Então, assim, quando a pessoa chega diante de alguém que exerce liderança, sim, ela quer impressionar falando. E às vezes é ali que a casa dela cai. Até porque quem lidar com a fala, como nós, a gente sabe, ó, quero conhecer alguém, vou deixar ela falar. Vou deixar ela falar. Vou deixar ela falar. E tem gente que ela chega falando. E a gente para. E fica quieto ouvindo a pessoa. E a pessoa pensa, ih, tô indo bem, pô. Tá me ouvindo, pô, tô indo bem. Não, meu irmão, eu tô só te conhecendo. E a pessoa fala, e no final a gente chega à conclusão. E é um tolo. É um tolo. Se ficasse calado... Passava batido. Passaria batido, demoraria um pouco mais, de repente haveria tempo para relacionamento, para aprender a ser sábio. É isso. Caramba, muito forte. O problema do tolo é esse, Ivan, ele já repele de cara. Já afasta, né? Então existem lugares que a gente chega, que se a gente ficar calado, pô, a gente é ignorante acerca daquele assunto. A gente é ignorante acerca daquele assunto. Mas se eu ficar calado, irmão, eu posso ficar na mesa. Sim. Porque eu não tô atrapalhando, pô, eu tô aprendendo. Agora, se eu já quero entrar, dar pitaco... Meu Deus do céu. Uau. Aí não tem mais lugar para esse cara na mesa. Eu conheço pessoas que perderam lugar à mesa porque falam demais. Eita! Pegou aí? Pegou aí? Quem pegou essa? Quem pegou essa? Eu vou repetir aqui porque, olha, tem gente que perdeu o lugar na mesa porque fala demais. Meu Jesus. Ai. Olha, eu vou dar pausas para os comerciais depois dessa. Eu vou olhar os comentários aqui, cara. Ó, gente, ó, tem uma galera aqui, pastor. Thais Souza tá aqui. Cris Santos, meu Deus, forte. Luciana Guimarães, forte. Galera tá vibrando aqui nos comentários. Tá forte, hoje tá forte. Elton Gonçalves, peguei e guardei. Tem muito comentário aqui. Ó, achei na Baixada. O amigo verdadeiro vai falar a verdade para te corrigir ou para te levantar. Pastor César falou aqui, ó, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Sabedoria básica. Exatamente. Aí, Pastor César, é isso. Meu irmão, tem muitos comentários aqui, cara, muitos comentários bons. Podem ir comentando que eu vou colocando aqui. A gente vai aquecendo esse bate-papo. Tô olhando tudo, porque a conversa hoje, de fato, está forte. Até porque, quando... O diálogo é um negócio, assim, muito louco, né? O diálogo, ele é capaz de construir porque nós temos argumentos. Tem um diálogo que de Jesus que sempre me marca muito, que é aquele diálogo dele com a mulher samaritana, que ele começa a falar sobre o interior. Porque quando a gente vai falar sobre vida, sobre a fala ela vem da onde? Do nada? Não, a fala ela vem de dentro. E de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Sim. Não faz sentido. Certeza. Pô, o quê? Você chega no bebedouro, pô, água natural, água gelada. Isso aqui é fonte de água doce ou salgada? A vida, como sociedade, já não ensina muito isso. Porque se você ficar misturando água e óleo toda hora, vai bater o motor. Então, se no natural, no físico, não existe você jorrar 2 fontes, pô, isso... naquele livro antigo, a Bíblia que a gente ama, Jesus vai tratar algumas coisas ali. E alguns diálogos pegam a gente de uma forma muito louca. Por quê?
Quando hoje o áudio da nossa fala, aqui, do nosso programa, é falar sobre o poder da fala, e a fala, ela está ligada ao teu interior psicológico, ao teu interior intelectual, que é quando tu chega numa mesa e acaba com tudo que falou besteira, né? Ao teu interior, talvez assim, técnico, eu tô falando dessa parte. Naquele diálogo do poço, agora eu quero fazer aqui, vamos fazer uma analogia daquele diálogo do poço, eu adoro isso. Fica com a gente aqui. Naquele diálogo do poço, naquele encontro ali, que eu tenho uma mensagem do Gil que me marcou, nosso amigo Gil Berlan, explicando isso lá na CBM, que o horário não era um horário propício, né? Sim. Ele explicou que era no meio do dia ali, Jesus está encostando no poço. E aí, no meio do diálogo, ele, cara, como é que você vai ter poço? Você quer água? Você vai pegar água se você não tem balde? Eu tenho um balde. E aí Jesus começa a desconstruir naquela ocasião que ele pede água física, só que ao mesmo momento que ele está falando da água física, ele começa a tratar o interior. Porque a nossa guerra nunca foi exterior, a nossa guerra sempre foi interior. Exato. Então, quando a gente está falando da fala, nós estamos falando que a gente tem que tratar, na verdade, as nossas fontes interiores. Exato. E naquele diálogo, ele esmurra, ele vai para dentro do interior dela. E termina falando, olha, se você soubesse quem está falando contigo, quem me pediria água seria você. Porque aquele que beber da água que eu der, primeiro, não tem sede. Ser saciado. Acabou, ser saciado. Você não vai ficar bebendo em outras fontes. Você não precisa beber em fontes sujas. Você não precisa, né? Provérbios diz que a alma saciada pisa favos de mel. Ponto. Estão me oferecendo uma coisa muito boa, mas eu estou saciado. Eu estou saciado. Segundo ponto, do seu interior. Vai fluir rio de água viva. A gente começa a perceber que no poder da fala, usando esse diálogo muito forte, aqui, é que existe em nós ainda muitos motivos de tropeços por nós. No primeiro ponto, ainda não fomos saciados. Ainda não fomos saciados. Sim. E segundo, o que está fluindo do interior não é água viva. Em alguns é água da morte. Porque todas as vezes que para num lugar, mata alguém. Todas as vezes que você levanta para falar do fulano, ele está atacando alguém. Parece que nunca tem vida. Parece que nunca tem algo bom. Toda vez que vai conversar com um fulano, não tem vida. Está falando da vida de alguém. Sentou numa mesa, o assunto é o outro. Sentou num lugar, eu não tenho vida. E quem não transmite vida, automaticamente já está transmitindo a morte, meu irmão. Exato. Não tem meio termo. Exato. Então, você consegue detectar facilmente de quem flui a água da vida e de quem flui a água da morte. Porque quem flui a água da vida vai ter uma palavra para liberar para alguém. De vida. De vida. Quem flui a água da vida, meu irmão, vai ter um conselho de vida para dar para alguém. Quem flui a água da vida vai ter um conselho de vida para dar para alguém. Quem flui a água da vida vai ter uma direção de vida para dar para alguém. Porque a gente sabe quem flui. Por isso que no dia mal a gente, cara, deixa eu ligar para fulano. Meu irmão, eu preciso de uma palavra. E eu sei que de você flui vida. Ninguém liga pro tolo no dia mal, né? Fecha a porta! O tolo... Repete. Ninguém liga para o tolo no dia mal, irmão. O tolo você brinca, passeia, come um hambúrguer, mas ninguém liga pro tolo no dia mal. Ninguém liga pro tolo no dia mal. Ninguém. As pessoas toleram as palavras do tolo, Ivan, em dias comuns. Uhum. Entra por aqui, sai por aqui. Agora, no dia mal, a pessoa vai ligar pro sábio, meu irmão. Uau! É a minha saúde mental que está em risco. Eu vou ligar para o sábio. Eu vou ligar para fulano. Meu casamento está em risco. Vou ligar para o sábio. Meus negócios estão em risco. Eu vou ligar para o sábio. Eu vou ligar para o sábio. Meu Deus. No dia mal é para o sábio. No dia mal. Agora, e se você só se cercou de tolos? Ixi. Para quem você liga no dia mal?
Tem gente que só se cercou de tolos. Meu Deus do céu. Tem gente que só anda com tolos. Tem gente que se afastou do sábio porque não gostou. Porque tem isso também, né, Ivan? Isso também. O sábio não vai falar o que você quer ouvir. Não. Ele vai falar o que condiz a sabedoria. E tem gente que só anda com tolo porque não aguenta ouvir as palavras do sábio. Olha só, com essa daqui, essa bomba eu não tava preparada pra ouvir, não. Essa ele me pegou. E não é verdade, irmão? Ninguém liga. Escreve nos comentários, coloca no Instagram lá, marca a gente. Meu irmão, espalha essa mensagem. Ninguém liga pro tolo no dia mal. Ninguém. No dia mal é o telefone do sábio que toca. Só. No dia da... Meu irmão, olha, no dia da resposta, tu não liga pra um cara. Eu preciso... E assim, eu vou falar uma coisa pra você. Nós falamos sobre Salomão. Você que não assistiu esse programa, esse episódio, volta lá e vai assistir. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas a sabedoria elabora na casa do sábio. Sabe? E aí, no dia que o calo aperta, meu irmão... Agora eu vou te perguntar, você que tá ouvindo aí, meu irmão. Com quem você tem se aconselhado? E como tem sido os conselhos que você tem distribuído? Você se considera uma pessoa sábia para poder falar? Você se considera uma pessoa sábia para orientar? Você se considera uma pessoa que no dia do caos, quando a pessoa te liga gritando por uma palavra, gritando por um direcionamento, você se considera uma pessoa assim que carrega essa fonte no teu interior? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Já reparou, já teve uma experiência, você está na fila de um banco e você liberar uma palavra para alguém, cara? Você já reparou que às vezes você está num lugar totalmente inusitado, um aniversário, quando você vai ver, tu tá liberando uma palavra? Meu irmão, quem carrega... Quem jorra a fonte... Meu irmão, eu vou falar. Eu vou falar. Hoje eu vim pra falar. Meu irmão, o rio não bebe a própria água. Eita! O rio não bebe a própria água. Se você tem no teu interior a fonte, ela vai jorrar. Ela vai jorrar. O problema... que hoje, infelizmente, no ego, né, para poder ser exaltado, as pessoas querem aconselhar e querem ser aplaudidas porque aconselharam. As pessoas querem fazer e depois jogar na cara que fez acontecer pro fulano de tal. Isso é comportamento de tolo. O sábio não precisa disso. O sábio ele vai fazer porque é a missão dele fluir. Ele vai orientar porque é a missão dele. Exato. Tem gente cobrando por conselho. Vai no psicólogo que é melhor. Flua, meu irmão. Porque nisso você vai gerando vida. E quanto mais pessoas forem curadas através da sua vida, mais vida vai ser reverberada. Esse é o poder da fala. Vou te dar um conselho aqui agora. Posso te dar um desafio aqui agora? Meu irmão, para no teu telefone hoje. No teu telefone. Pega a tua lista de transmissão. Gera uma mensagem de encorajamento, uma palavra de vida para alguém e joga para todo mundo. Porque hoje você está sendo encorajado a botar em prática, a fluir vida. As pessoas estão sendo bombardeadas o dia inteiro. Talvez uma mensagem tua seja uma resposta do alto para alguém. Exato. Pega a tua lista de transmissão, eu vim te dar uma palavra e bum! Joga um versículo, joga uma frase, faz alguma coisa, mas deixa de alguma forma, meu irmão, jorrar a vida através de você. Se você é da internet, tá acostumado a gravar um vídeo, quando terminar a nossa live aqui, o nosso podcast, tu vai gravar um vídeo e vai, bum, mandar pra todo mundo. Se você não sou da escrita, vai lá, entra no grupo da família e fala assim, hoje eu vim jorrar a fonte de vida aqui, bum, libera. Porque as pessoas estão tão acostumadas a ser bombardeadas, que quando elas encontram alguém, meu irmão, capaz de jorrar a vida, todo mundo estranha. O que aconteceu contigo? Não, meu irmão, eu só vim te dar uma palavra. Tem gente que só tem repreensão, né, Ivan? Só tem repreensão. Tem gente que só tem correção, só tem acusação, cara. Só sobrou isso. Só sobrou isso. Isso revela o coração da pessoa. Tem gente que não tem um encorajamento. Não tem, meu irmão. Não tem um encorajamento, não flui um encorajamento. Isso já diz quem é a pessoa. Tem gente que o tempo inteiro ela quer diminuir a pessoa ao estado emocional dela. Custam, pra matar mesmo. Ela não consegue ser um entusiasta, não consegue ser um encorajador. E isso revela ela.
Isso revela a própria pessoa. Entendeu? Quando eu vejo alguém assim, Ivan, eu já penso, pô, é porque ela... É assim. Dentro dela tá assim. Tá assim. Dentro dela tá assim. Pô. Incomoda ela quando vê alguém feliz ou encorajado, a pessoa fica incomodada. Meu irmão, cara, e aí quando você faz isso de você encorajar, pô, meu irmão, quantas vezes, meu irmão, eu fui levantado por palavras de pessoas que ela não sabe, mas naquele dia aquele dia aquela palavra me ressuscitou, meu irmão. Eu caminhei debaixo daquela palavra ali. Porque tem dias, irmão, vou te falar pra todo mundo, tem dias que a gente, meu irmão, tem dia que o ombro pesa um pouco mais, tem dia que a perna fica um pouco mais pesada. E quando você recebe uma palavra de ânimo, de coragem, de avanço, meu irmão, aquilo te dá um... Mas não vou. Talvez, aquilo que tu fala assim, olha, hoje eu não tinha fé pra caminhar não, mas vou caminhar debaixo dessa tua palavra e vou me agarrar nela. Hoje eu vou de acordo com a tua palavra, vou fluir debaixo, porque por mim mesmo a minha vontade era ficar em casa hoje. A minha vontade hoje era não levantar da cama. Mas, cara, essa palavra aqui me trouxe esperança, meu irmão. E tem uma palavra que eu vou liberar pra você aqui agora, que, pô, tem fluído muito no meu coração, né? É que Gênesis 25, e não tem nada a ver com o contexto, mas hoje a gente tá pra liberar mesmo. Isso veio no meu coração e sirva pra você. Quando Isaac, ele cresce muito, né? Começa a prosperar de tal forma. E Abimeleque vira e chega pra Isaac, pastor, tem um diálogo muito louco. Fala assim, cara, você precisa ir embora, porque você se tornou uma pessoa grande demais. Começou a acontecer muita contenda entre os pastores. Abimeleque fala, cara, Isaac, acho que tá na hora de você ir embora, cara. Você prosperou muito, assim. Aqui não dá mais pra gente continuar junto. E aí, olha que loucura. Os pastores de Gerar, eles invejando Isaac, eles começaram a entulhar os poços que pai de Isaac cavou, cara. Eu fiquei pensando, lendo aquele texto. O cara, ao invés de cavar um poço, ele gastou energia entulhando o poço do cara. Ele poderia ir cavar um poço. Ele nem roubou, né, Ivan? Ele nem pegou pra ele, pra usufruir. Que benefício uma pessoa tem quando entulha o poço do outro? Qual o benefício que ela tem? Meu irmão, qual o benefício? Sabe qual? Trazer ela pro seu nível. Uau. Você me incomodava porque você tem poço. E você me fazia me sentir diminuído porque você tem poço e eu não. Caraca. Eu, ao invés de eu cavar um poço pra ser como você, não. Eu entulho o seu poço para que você seja como eu. Tem gente que não quer melhorar, só quer que o outro piore para que venha pro nível dele. Se afaste de gente assim. É ou não é, André? É ou não é, André? Tramontina, pô. Dá uma olhada na internet e bota a viola aqui. Tá tudo certo na conexão? Então, beleza. Então é a minha aqui. Gente, comenta aí. Ivan... Esse é Tramontina, né? Tramontina. Corte rápido. E André, tem gente que cai na falta de equilíbrio também. De, olha, já que eu erro no falar, eu não vou falar mais. Eu conheço casal que vai muito mal porque a mulher fala demais e o marido fala de menos. E Aristóteles, ele dizia uma coisa: a virtude está no equilíbrio. Nem falar de mais e nem falar de menos. Eita. A virtude está no equilíbrio. Porque tem gente também que o problema dele é que ele nunca fala. Pô. Ele se omite. Ele não ensina. Bomba. Ele não fala o que ele sente. Demais. Quem não fala o que sente, chega uma hora que explode. Pô, fulano explodiu. Claro, pô. Quem não fala o que sente não permite com que o outro te conheça, pô. Você anda com a pessoa a vida inteira e não conhece a pessoa. Caraca, não. É verdade, porque o cara assim, fulano... eu queria que tu discorresse mais sobre isso. Fulano explodiu. Foi retendo. Porque existem pessoas que acreditam que a sabedoria é o não falar. Não. Sabedoria é falar no tempo certo e no tom certo. Tiago fala o seguinte, Ivan: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós. Mas se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito. E vale a pena dizer que perfeito, quando a Bíblia fala perfeito, não é quem não erra, é completo. Ou seja, alguém que já está completo. Não é inerrante, é alguém completo. Estatura de varão perfeito não é uma pessoa que nunca erra. Boa! É um homem maduro, completo. Então Tiago fala: se alguém não tropeça no falar,
é uma pessoa madura. E você conhece alguém maduro, Ivan? Se ele sabe falar no tempo certo e no tom certo. Eita. Provérbios diz assim: como maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita no tempo certo. Gente do céu. Como maçã de ouro em bandeja de prata. Olha que coisa boa. Não, eu gostei dessa configuração aí, dessa conjuntura. Como maçã de ouro em bandeja de prata. Em bandeja de prata é a palavra dita no tempo certo. Porque tem coisas, Ivan, que não era a palavra que era errada, era o tempo que é errado. Meu Deus. Já viu gente que chega em velório e dá uma palavra totalmente... Não, mas foi assim que Deus quis. Meu irmão, eu queria meu filho aqui, meu irmão aqui. Aí você vem me dizer que foi assim que Deus quis. Abraça, fica junto. Fala nada. Conta comigo e pronto. E pronto. Falar no tempo certo. Meu Deus do céu. Tem gente que tá precisando de um relógio. Tem gente que tá precisando de um relógio. Pra quê? Pra aprender a falar no tempo certo. Falar no tempo certo. Caramba. E outra coisa que mostra a maturidade é saber falar no tom certo. Ah, isso é um desafio. Porque não adianta também você falar no tempo certo e você falar no tom errado. E tem outro provérbio. Provérbios é muito ouro. Meu Deus, leia. A Elisete falou isso, que ela lê 1 Provérbios por dia. Faça isso, meu irmão. Leia 1 provérbio por dia. Provérbios. Tem um Provérbios que diz assim: a bênção dada cedo de manhã aos gritos é recebida como maldição. Olha isso. É bênção. Foi dada cedo de manhã, o tempo é certo, Ivan. Agora o tom aos gritos é recebida como maldição. Tem gente que às vezes fala a coisa certa, no tempo certo, mas o tom é sempre errado. Aí ele bota como: eu sou assim. Eu sou assim. Terrível só isso. Pra tu cortar. Terrível isso. Quer um exemplo, Ivan? Você gosta de quê no café da manhã? Uma coisa assim, simples? Ah, só um creme craquezinho. Um creme craquezinho, um cafezinho. Já te agrada? Já joga nele aí. Já te agrada? Vamos lá. Imagina que alguém prepara pra você de manhã um creme craquezinho, colocou uma geleiazinha com um cafezinho, um cappuccinozinho, preparou pra você. Mas na hora de te servir, fala assim, ó. Tá aqui, ó. Sua empregada já preparou. Pode comer aí, ô rei. Pode levantar. Pô, irmão, não vai descer bem. Não desce, não. Não vai descer bem. Eu preparei o teu café. Eu te dei o café no tempo certo, mas te dá... Pode levantar que a empregada já preparou. Que isso. O tom que você falou estragou o café. Acabou com tudo. E você falou uma coisa que é onde muita gente tropeça. Eu sou assim. Eu sou assim. Ivan, tem gente que não muda. Que coisa... Alguém falou pra mim esses dias, falou assim... Pô, então, você mudou muito. Eu falei, que coisa boa, meu irmão. Que coisa boa. Tem gente que não muda, eu não posso continuar do mesmo jeito, meu irmão. Mudança é uma coisa necessária pra tua sobrevivência e pro teu progresso. Boa. Boa. A pessoa confunde a mudança com... A mudança com a... Eu tô tentando achar uma palavra. Piorar. Com piorar, cara. Porque mudar faz parte da vida, velho. Rever os conceitos, pô, faz parte. Nós estamos numa era que ninguém precisa ficar berrando pra você o que você tem que mudar, não. Tu tem espelho em casa, pô. Tu tem espelho em casa? Então ele já sabe que tem que mudar, cara. Agora, a mudança requer maturidade e transformação. Aí, ninguém vai mudar em um passo de mágica, pô. Mudança requer processo. Primeiro, uma análise de você entender. Cara, eu vou te falar uma coisa muito legal. Quando você faz uma análise e quando você conscientemente entende que você precisa mudar, isso começa a te trazer alguns incômodos. E no dia a dia você começa a fazer pequenas mudanças. Todo mundo que eu vi que falou nunca mais, esbravejando para todo mundo que ia fazer, que ia acontecer, aquela mudança durou 1 semana, 3 dias. Porque a primeira coisa que a mudança vai te trazer é uma consciência. Quando a pessoa ela tem a consciência que ela precisa mudar, ela começa a buscar internamente formas de conseguir construir aquilo. Porque a gente está velho demais
cascudos demais para achar que amanhã tudo vai ser diferente. Não é? Nós somos barro. E barro precisa ser mudado e amassado sempre. Mas quando você é um barro, um vaso maduro, você entende que o processo ele vai fazer com que você mude. Aí, quando você decide mudar, automaticamente você começa a atrair pessoas para a sua vida que vão fazer parte do seu processo de mudança. Toda mudança vai te trazer um novo ciclo, novas pessoas, novos ambientes, novos desafios. Por quê? Porque mudar está implicado. Ferro, você falou algo no outro programa. Sim, sim, como um ferro afia um ferro, um amigo afia o outro. Pum! E esse processo de afiar me transforma. Você vai afiando uma faca, afiando uma faca, afiando uma faca, ela vai mudando o formato dela. Ela não é mais a mesma daquela que você comprou. Você tá entendendo? Eita, Ivan. Solta! Só quem não está disposto a ser afiado vai continuar do mesmo jeito, irmão. Só quem está disposto. Você vai afiar uma faca. Quando você vê, ela não tem mais o mesmo formato. Não tem. Não tem. Quando você vê, ela vai diminuindo. E vai chegar uma hora que aquela faca vai acabar de tão afiada que ela foi. Meu Deus. Só que durante toda o seu tempo de vida útil, ela foi eficaz. Mesma coisa é a gente, mano. A gente está se gastando e vai chegar uma hora que vai acabar. Vai acabar a voz, sim, vai acabar corpo, vai acabar tudo. Agora a questão é, durante esse tempo, eu fui eficaz? Eu fui eficaz. Eu servi? Pô. Cumpri o propósito? Terrível quando alguém decide não mudar, né? Pô, não. E tem gente que se orgulha disso. Aí a Isabela botou aqui, Isabela Cabral, que é a síndrome de Gabriela, né? Exato, isso aí é clássico, Bela, muito bom. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Que vida triste. Que vida terrível. Que vida terrível. É necessário uma reflexão. É necessário uma autorreflexão. E eu costumo dizer o seguinte, meu irmão. Algumas vezes nós somos chacoalhados, e é por isso que a gente está aqui, a galera está vibrando aqui nos comentários. Top! Porque nós estamos aqui nesse bate-papo. É porque a gente quer fluir, a gente quer jorrar. Mas eu acredito que também chega uma fase da tua maturidade em que você vai ter sabedoria para falar e você vai construir a sabedoria para se autoanalisar. Para você, caramba, isso está errado. Isso é um grau de maturidade. Quando você consegue... Pô, não, isso aqui não tá certo não, preciso mudar isso aqui. Não, pô, fulano, tu mudou, não era necessário. Porque sabia que algumas coisas na nossa vida tem gente... Ah, vou falar. Eu vou falar. Libera. Eu vou falar, anota isso daí. Tem gente que ainda não tá buscando mudança porque no curto prazo ainda não sofreu nenhum dano. Verdade. Tem gente que ainda não está buscando mudança na vida porque no curto prazo ainda não sofreu nenhum dano. Exato. Mas algumas semeaduras elas demoram um pouco mais para vir, mas quando vem é doído. Demais. Dói demais. Então, pelo amor de Deus, se você hoje tá aí bem, com saúde, com força, comece a mudar algumas coisas na tua vida antes que cheguem alguns danos. Eita. Porque eu lembro lá na época do Sexta 10, quantos conselhos você falava sobre estudar, sobre formar, sobre buscar crescer, sobre desenvolver, sobre a comunicação, fala e postura, mas no curto prazo algumas coisas na vida não vão dar retorno. Aí por não dar retorno no curto prazo, eu vou dar atenção para isso? Exatamente. Então não vai me trazer nenhum benefício no curto prazo. Aí vai postergando. Quando chega a bomba, aí você quer correr contra o tempo para conseguir reconstruir algumas coisas na sua vida que você negligenciou a vida inteira. Terrível. Terrível. Quando uma pessoa escolhe não mudar, ela não vai caber em alguns propósitos. Não. Ó, por exemplo, Esaú e Jacó.
Esaú é o primogênito. Porém, Esaú é alguém que não quer mudar. Esaú é alguém que não quer mudar. Jacó carrega um estigma. Esaú tem um privilégio, mas Esaú é alguém que não quer mudar. Jacó é conhecido passou por Peniel, pelo Val de Jaboque, pelo processo e mudou, foi de Jacó para Israel. E hoje a referência é o Israel. Não Esaú, porque Esaú é alguém que escolheu não mudar. E Esaú, na verdade, é alguém que quando quis mudar, foi tarde demais. Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. E lá em Hebreus vai dizer assim: não sejam profanos como foi Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. E vocês sabem que depois disso ele se arrependeu e tentou mudar, mas não achou lugar de arrependimento, embora fizesse isso chorando. Pesado. Ivan, esse texto me pegou quando eu era muito novo. Ah, não, se eu chorar você vai entender e você vai me contratar de novo. Não. Se eu chorar você vai entender e o nosso relacionamento vai ser reatado. Não. Se eu chorar eu vou trazer de volta aquilo que morreu. Não. Nem sempre chorar resolve. Então é melhor mudar do que lá na frente ter que ficar chorando por algo que não vai mudar. Não vai mudar. Meu Deus do céu. Ó, gente, eu quero os feedbacks aqui no comentário. Escreve forte, né? Escreve aí se vocês. Escreve aí se é forte. Eu gosto que a pessoa coloca assim, forte. Essa foi forte, meu irmão. Tem gente. Ivan, nós não somos os mesmos. Quando que as pessoas nos conheceram? Publicamente. Né? A gente conhece a gente se conhece desde criança. Mas publicamente. Quando foi o Sexta 10 ali? Quando foi aquele boom que a gente fazia algo público? Quando a gente colocava um palco ali na rua e fazia algo para milhares de pessoas. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Tem gente que fica desapontado. Pô, passei pelo Vitão, ele não é mais aquele cara. Não, graças a Deus, eu tinha 22, você tinha 16, 17 anos. Adolescente. Agora, olha o que nós estamos fazendo aqui. O mesmo princípio do que a gente fazia lá. Sim. Nós falamos para mais pessoas. Mais pessoas. Em um dia. Em um dia. A gente preparava um ano, às vezes, para fazer um evento para falar para 3 mil pessoas. A gente fala para 3 mil pessoas hoje. Hoje a gente fala. Mas isso por quê? Porque a gente mudou. Mudar não é perder a essência. Mudar não é abandonar os princípios. Mudar não é perder o fundamento. Mudar é progresso. É progresso. Meu Deus. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu vou dar um berro aqui. Porque a gente mudou. A gente mudou. Eu vou dar um grito aqui. Eu vou gritar, gente. Aqui tá forte. E a gente só tá junto aqui, Ivan, porque você mudou e eu mudei também. Claro. Porque se um de nós tivesse escolhido não mudar, ficar lá, nós não estaríamos juntos na mesma mesa fazendo a mesma coisa. Não caberia. Não caberia. Olha, Ivan, com 17 anos, você servia ali comigo, mas, Ivan, para essa fase da vida, para o que eu estou construindo agora, irmão, se você não mudou, não cabe. Não cabe mais. Pô, Vitão, a gente estava junto ali servindo, mas se você não mudou, para o que eu estou construindo agora, para o Move, para o Office Cash, não cabe. Não dá mais. Não cabe. Tem gente que ficou para trás porque escolheu não mudar. Anota aí, gente. Escolha mudar. Mudar não é perder a essência. Bota aí nos comentários para você não esquecer essa frase. Mudar não é perder a essência. Mudar não é perder a essência. Essa é a frase dessa manhã. Eu vou fechar com... Mudar não é perder a essência. Anota aí. A Yuki já botou os comentários dela aqui. Saúde Lab tá aqui também com a gente. Thais Souza, Elisete, Luciane Guimarães, Simone tá aqui. Luciana Barroso. Todo mundo colocando aqui. Eu tô lendo todas essas afirmações. Mas coloca essa daí. Mudar não é perder a essência. Pinto, coloca isso aí. Meu irmão, hoje aqui eu Marca a gente lá no Instagram. Você que não segue o Instagram do Office Cash, siga lá no Instagram. Você que não acompanha a gente no YouTube, tem outros conteúdos nossos no YouTube. Marca a gente, vamos fazer esse movimento. Esse programa, aqui nós temos uma plataforma isso aqui é uma plataforma de comunicação do qual nós estaremos aqui
semanalmente comunicando. Vai chegar uma quinta-feira, 10 horas da manhã, meu irmão, que tu vai ver aqui 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ao vivo aqui com a gente. Você vai falar assim, rapaz, eu lembro disso no início. Exatamente. Porque não mudamos a essência. Nós estamos aqui para tratar de temas sérios, profundos, mas que vão nos levar a um grau de maturidade maior e um grau de transformação. Porque, para quem não sabe, hoje nós estamos recebendo já feedbacks de pessoas de outros estádios sobre o nosso programa. Certeza. Nós estamos no 4º programa. Exatamente. A gente tem recebido isso. Então, pega esse link aqui, espalha essa mensagem. Porque, na verdade, outros países, Ivan. Tem gente de Portugal, coisa de Portugal, mandando feedback pra mim. De Portugal? Pastor, tô acompanhando aí, gente lá de Portugal. Cara, olha que loucura. Aí, a galera tá botando aqui, mudar não é perder a essência. Então, se nós estamos aqui, é porque tem propósito nisso daqui. E se você tá aqui e, de alguma forma, durante esses 4 programas, foi alcançado, recebeu algum ensinamento, recebeu uma direção, isso já está gerando fruto em você, ajude a impulsionar essa mensagem. Porque notícia boa a gente impulsiona. Exato. Vamos quebrar a notícia de que só o caos vende. A vida também vende. Exato. Vamos quebrar essa barreira, cara, de só o que é ruim que é propagado. Não, a mensagem, nós somos mensageiros das boas novas. Pô. Esperança. Então, nós somos os mensageiros da esperança. Então, te desafio hoje, coloque uma mensagem de esperança no teu status e manda ela pra todo mundo. Seja fonte de vida hoje pra alguém, cara. Ah lá, aqui ó, Anderson de Almeida Silva, Uberlândia presente. Olha aí. Meu amigo Anderson de Uberlândia está presente. Se você puder colocar aqui nos comentários de onde você fala, coloca aí, a gente vai acompanhar. Então, cara, Dinês Azevedo colocou que é muito top. Hoje, forte abraço, Vitor e Ivan, abraço, meu irmão. Então, assim, hoje, qual é o desafio hoje? Como nós estamos falando sobre o poder da fala, você vai ser fonte de vida para alguém. Eu te desafio hoje a você colocar um versículo ou uma frase de impacto. Você hoje vai tacar na tua lista de transmissão e vai jogar para todo mundo. O desafio da vida hoje, nós temos diversas pessoas aqui na nossa live agora aqui, ao vivo, simultaneamente. Eu te desafio a ser fonte de vida para alguém. Sabe por quê? Alguém nesse exato momento está recebendo uma palavra de destruição. Alguém nesse exato momento está sendo bombardeado por uma notícia ruim. Exato. Ele não esperava que você ia ser canal para ele hoje. E palavras são sementes, né, Ivan? Palavras são sementes. Palavras são sementes. Jesus disse isso, que um semeador saiu a semear e ele saiu lançando a semente. Cada um caiu num solo, teve muitas que morreram, mas a que caiu em boa terra produziu a 100 por 1. Produziu a 100 por 1. Ó, galera de Mesquita, Robinho de Cachoeiro de Itapemirim, fala Robinho. Aí, a galera tá aí, ó. A galera tá aí. O Espírito Santo, lá do Espírito Santo, minha galera. Então, palavras são sementes. Esse desafio do Ivan, eu quero reforçar ele. Compartilha, meu irmão. Compartilhe uma mensagem de esperança com alguém. Compartilha. Porque uma palavra é uma semente, uma semente. É isso aí. Compartilha. Hoje é o dia das... Aí, compartilhe uma palavra de esperança com alguém hoje. É isso. Hoje o desafio do programa é, meu irmão, vai acabar aqui. E aí, meu irmão, você vai compartilhar WhatsApp, lista de transmissão. Você que é da rede social, que tem o hábito de gerar conteúdo pro Instagram, mete a mão no telefone, meu irmão. E ó, eu vim te dar uma... Aí você vai começar assim, ó. Eu vim te dar uma palavra. Eu vim te dar uma palavra. Você que escreve vai falar assim, ó. Eu vim te dar uma palavra. Bum. Se for um versículo, vai colocar e bum, soltar. Se for uma frase que você queira, você vai colocar. Quando você for gravar um vídeo, você vai colocar assim, ó. Eu vim te dar uma palavra e vai, pum, e vai falar nada. Ivan, não necessariamente... E dizer que é Deus que está mandando ou Deus que está falando, não. É você, meu irmão. É você. É você. É você. Você é essa fonte. Você é uma fonte, pô. Aqui, ó. Luciana de Duque de Caxias, Marcos Guimarães de Londrina, Paraná. Olha aí. O desafio de hoje é: eu vim te dar uma palavra, meu irmão. E tu vai soltar. Foi eu que tô vindo e bum. Aí depois você vai mandar os feedbacks aqui e fala assim, caramba. E você vai entender nos dias atuais o quanto as pessoas estão precisando estar cercadas de pessoas que são fontes de vida. Então use o poder da sua fala
para gerar vida. Talvez a sua palavra de hoje vai tirar alguém do suicídio. Exato. Escuta o que eu tô te falando aqui. Verdade. Talvez alguém acordou hoje pensando em tirar a própria vida. A hora que recebeu, não é a minha palavra, a tua palavra, ela vai ser freada. Talvez tem gente que está desenvolvendo um processo de depressão. A hora que ela receber a tua mensagem, curada. Vai ser curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente que hoje, meu irmão, cara, eu tava pensando em largar minha família. Vai receber a tua palavra. Foi curada. Tem gente que hoje precisava de uma palavra de impulsionamento para o negócio dele. Vai receber a tua palavra e vai ser curado. Então hoje, como o nosso tema é o poder da fala, é a tua hora de falar. Se quiser marcar a gente, marca. Fique à vontade. Mas nós vamos fazer esse barulho hoje. Desculpa. Seja interno ou então nas redes sociais. Fechado? Fechado, Ivan. Fechado. E muito poderoso esse desafio, porque a pessoa, ela participou do podcast. Participou do podcast. Agora é prático. Agora é prático. É prático. Nós não falamos de algo aqui que está longe, que é distante. Nós falamos de algo tão real que o Ivan lançou um desafio que você pode fazer agora. Agora. Não é uma coisa lá para frente. É agora. Começa agora. E quando você faz e você vê o resultado disso, você entende. Eu vou começar a mudar minhas palavras. Porque eu vi o resultado disso na vida das pessoas. Fechado? Fechado. Gente, que manhã. Cara, que bom estar aqui com vocês. Tem uma galera aqui, gente do Brasil inteiro. Nós estamos aqui porque tem um propósito nós estarmos aqui, saiba disso. Então, agradecer a vocês pelo carinho, pela audiência, por nos acompanhar até aqui. Pedir a você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta esse conteúdo, espalhe essa mensagem. Mas, por favor, coloque em prática o desafio de hoje e você vai ver a quantidade de feedback que você vai receber. Porque existe um poder na fala. Total. Existe um poder na fala. Pastor Vitor, obrigado. Total. Ivan, fantástico, meu amigo. Fantástico. E às vezes as pessoas pensam que a gente chega aqui e a gente só derrama. A gente bebe muito aqui, meu irmão. Bebe muito aqui. Bebe muito. A gente sai muito edificado aqui. Porque enquanto a gente ensina, a gente aprende. A gente aprende. Então é ótimo, maravilhoso. Ivan, muito bom. Vambora. Muito bom. Vamos dar sequência. Até o próximo. Até a próxima. Gente, e aí? Te vejo na próxima? Vai ficar na expectativa? Manda sugestão aí. Provérbios, Eclesiastes. Manda sugestões de temas, de sabedoria. Mandem sugestões de temas pra gente aqui. Mande, coloca nos comentários sugestões de temas e vamos espalhar essa mensagem, porque nós temos uma mesa juntos e nós somos mensageiros das boas novas. Feliz demais de estar aqui. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, André Felipe. Obrigado, Rafa. Obrigado, Elisete. Obrigado, Michael. Toda a equipe do Move Studio. Agradecer a Deus por essa plataforma. Estamos juntos. Até a próxima. E lembre-se, sempre na paz que excede todo o entendimento. Vamos pra cima. Vamos pra cima.